Se tem uma coisa que a Brasil Game Show gosta de fazer é trazer a galera de Mortal Kombat pra cá. Ano passado, Ed Boon esteve presente no evento e esse ano eles trouxeram o Daniel Pezina, um dos maiores intérpretes desta franquia de games maravilhosa. E isso faz a gente pensar, será que se Mortal Kombat tivesse sido lançado nos dias de hoje, ele teria feito o mesmo nível de sucesso do que nos anos 90? Ou isso foi apenas pelo fato da violência gráfica muito presente no jogo durante seu lançamento? A gente conversou com algumas pessoas aqui na BGS e queremos saber a opinião delas sobre isso. Vamos lá! O primeiro Mortal Kombat, não tem como negar que ele chamou muita atenção no seu lançamento por causa do que ele trazia de diferente para os jogos de luta, que é justamente a questão da violência. Os jogos de luta sempre foram algo assim meio muito puxado para um estilo desenhado, aquela violência animada e não uma violência, digamos, explícita, violência gráfica. Então, assim, se ele fosse lançado hoje, seria meio, né, difícil de imaginar, porque, querendo ou não, ele criou uma tendência, né? Ele foi um pioneiro ali naquele segmento de gore, violência, né? Eu acho que sem o Mortal Kombat nos anos 90, os jogos de luta não seriam o que a gente tem hoje. O Mortal Kombat tem uma parte importantíssima ali na história dos jogos de luta, né? Acho que se ele chegasse hoje, talvez ele até poderia trazer aí as inovações ali que o pessoal trouxe de violência. Talvez não iria existir se não fosse o Mortal Kombat. Né, que numa época que o pessoal meio que virava a cara pros games de violência, os caras chegou com mais violência ainda, falaram, é violência que vocês não querem? Então toma violência. Então é complicado. E se chegasse hoje, cara, Mortal Kombat é um dos jogos da minha vida, foi o primeiro cartucho que eu tive de Super Nintendo, foi o Mortal Kombat, né? E, cara, Mortal Kombat é sensacional, sensacional. Eu acho que hoje ele se sustenta pela jogabilidade, eu acho ele um bom jogo. O Mortal Kombat 9, ou só Mortal Kombat, ele traz uma jogabilidade tão boa que eu, por exemplo, considero ele o melhor jogo de luta daquela geração. O 10, eu considero ele um pouquinho abaixo, mas ainda, mesmo assim, ainda é um jogo inacreditável, excelente. Eu gosto até mais dele do que o Injustice 2, que, por exemplo, está na EVO. Então eu acho que se ele fosse lançado hoje, pela sua jogabilidade, ele se destacaria e se consolidaria também como um bom jogo. É claro que na época ele contava com outras inovações, como mostrar um pouco da violência que não se tinha, jogos de luta eram bem cartunescos, e também pela questão da captura de imagens, né? Porque usava sprites de fotografia, o que a gente olhava naquela época e achava tipo super real, sabe? Então ele tem essa importância hoje em dia pelo aspecto daquela galera que jogou na época, mas hoje ele teria o seu reconhecimento também, só que eu acredito. Muito do Mortal Kombat sim se deve a essa coisa da violência que ele trouxe para os jogos de luta, até porque, vamos combinar, o primeiro Mortal Kombat não é um primor de jogabilidade, né? O que chamava atenção eram os fatalities em si. O jogo melhorou muito com o tempo, sabe? Inclusive o reboot do Mortal Kombat, o próprio Mortal Kombat X, elevaram a violência do jogo com os movimentos lá de X-Ray, que são, para mim, eles são inclusive mais pesados que alguns fatalities. Eu acho que sim. Acho que um dos motivos foi por causa da violência gráfica. Não tinha esse politicamente correto, mas na época sofreu alguns ataques, foi banido em alguns lugares. Mas eu acho que se fosse lançado hoje, é difícil dizer, porque teve muito jogo que é da atualidade, que veio por causa da influência de Mortal Kombat. Talvez, provavelmente teria surgido alguma outra franquia. Teve um jogo, Pit Fight, que usava também o sistema de captura também, só que não deu certo, né? O Mortal Kombat ficou marcado por causa dessas capturas, mas não foi o primeiro. Então, eu acho que deu muita sorte, porque também o orçamento era pequeno, eles queriam fazer uma parada com o Van Damme na época. Então, eu acho que foi junção da época certa, com o tema certo. A polêmica acabou ajudando muito na época, mas eu acho que se tivesse sido lançado hoje, a repercussão seria menor, talvez a rejeição seria maior. Eu acho que, na minha opinião, foi no tempo certo, se eles acertaram o time mesmo. Mas você vê que já é diferente, hoje o pessoal já está acostumado. Então eu acho o seguinte,
Mortal Kombat fez muito, chamou, não sucesso só por isso, mas ele chamou muita atenção na época por causa disso. Até foi uma das razões de implementar o ESRB, né? Então, assim, o sistema de rating existiu em função de jogos como Doom, Mortal Kombat, justamente por atrair esse lado mais violento dos jogos. Então eu acho que hoje já é o mais comum, porque a gente já tem uma leva de jogos tão violentos quanto até mais, então talvez não chamasse tanta atenção. Mas é um jogo de luta que eu acho que hoje é até mais competente do que ele era na época, como jogo de luta. Mas talvez não chamaria tanta atenção em função disso. A violência hoje já não é mais tão novidade.